Há várias coisas em comum entre André de Freitas e Vasco Elvas. Ambos jovens, humoristas, portugueses, cedo decidiram ir para Londres fazer comédia e regressados a Portugal, cada um com os seus projetos, agora com um em comum. O podcast Fomos Lá, em que vão a sítios, juntos, fazer experiências consideradas tabu e partilham tudo numa conversa. Ambos vieram a solo ao Humor à Primeira Vista. Desde então, o Vasco Elvas tem continuado no stand-up, acompanhou Guilherme Duarte na sua tour de testes de stand-up preliminares e a cada vídeo que publica nas redes sociais tem milhares de visualizações. O André de Freitas continua a apostar numa carreira internacional, abriu recentemente o espetáculo de Jim Jefferies em Portugal, foi premiado no Melbourne International Comedy Festival e por cá tem andado em tour com o espetáculo Comedy Therapy, com os humoristas David Cristina, Joana Gama e Pedro Alves e com a sexóloga Tânia Graça. Por mais que se desencontrem, parece-me que é caso para dizer que terão sempre Londres. Bem-vindos, André e Vasco. Ora, viva Gustavo. Olá, Gustavo. Sinto uma tensão no ar. Não há tensão nenhuma. Foi porque há quero bocado- agradecer primeiro as tuas palavras bonitas para nós os dois. E é um gosto estar aqui. Foi porque há bocado podemos admitir isto. Vamos admitir? Tu Claro. queres admitir? Eu quero admitir sempre. Humor à primeira vista. Falhei 30 segundos, já tinha lido a introdução, não é? Colocado a Não primeira foram 30 pergunta. segundos, mas Cerca de 1 minuto, talvez. E não é a primeira Já vez está que isto a ser. acontece. E não é a é? primeira vez que isto acontece, exatamente. Mas felizmente agora reparei cedo. Não é verdade. Mas Mas foram vocês, 20 minutos, não é? vocês de outra vez foram para aí 25. E onde é que se para de gravar? Posso carregar? Estás muito próximo da mesa, por favor, afasta-te, Vasco. Não me obrigues a ter de usar um tom mais agressivo, por favor. ao longo deste- Que ameaçador! Ai, que ameaçador! Não, mas vamos começar. O vosso podcast, Fomos Lá, vocês basicamente propõem-se a fazer experiências bizarras, tabu, conhecendo o cérebro do humorista. Isto foi um bocado uma desculpa que vocês arranjaram para poder fazer estas experiências, ou não? Responde cá, bocado Vá. depois tu respondes, depois que não respondeste. Bora. Vamos lá. Bem, pela primeira vez que estou a responder esta pergunta hoje. Não, isto basicamente vem da minha amizade com o Vasco, em que eu constantemente faço propostas ao Vasco que ele nunca aceita. Então o que é que acontece? O Vasco, na ideia dele de manter a nossa amizade, diz: então e se fizéssemos isto? E entramos depois numa negociação do que é que poderia ser um ponto Do que é que seria intermédio. mais aceitável? Do que é que seria É sim, isso. Mas tipo, intermédio. repara, nós já falámos disto no podcast, no Fomos Lá, mas é o André que Está disponível a Spotify e YouTube. Exatamente. E o André convidou-me para ir tipo ao Afeganistão, percebes? Sim. Ele está a fazer. É que eu pareço uns choninhas sempre que o André diz isto, mas é tipo, bora à Ucrânia. Percebes? Isto São bons convites. isto São são bons convites. dois convites que já aconteceram Sim, mesmo. e tu vês mesmo isso, que são bons convites pelo fluxo de imigração que existe para esses países, nesta altura, não é? Há tanta gente a querer entrar nestes países e eu, pronto, olha, os choninhas do Vasco não quero ir. Mas pronto, e então nesse sentido, como também temos esta experiência juntos em Londres, decidimos que era fixe fazer um podcast de experiências e também dar a conhecer coisas que nós tínhamos curiosidade em fazer. E como somos tão diferentes, por exemplo, o André é capaz de entrar logo numa experiência, eu sou muito mais ponderado. Tu és mais receptivo. Não, menos. Não, imagina, Não, estás menos aberto. ok, pensei que estavas a dizer, não tenho a Pois proatividade é do isso. André e recebo mais as ideias do que proponho estas ideias. Sim, sim. Mas depois quando estamos nas experiências, o André é tipo, bora! E eu estou tipo, tens as mãos Para quem está desinfetadas. a ouvir em áudio, o Vasco fez basicamente Yeah, fiz o símbolo do rock. o símbolo do rock and roll. Não, como se fosse eu que fizesse realmente isto. Não, mas é verdade, eu tenho que explicar primeiro de onde é que este convite da Ucrânia e do Afeganistão veio. A Ucrânia veio porque houve um produtor de stand-up que me perguntou se queria fazer stand-up lá, porque está a acontecer stand-up neste momento na Ucrânia. Está a acontecer stand-up na Ucrânia. Está a acontecer. E uma guerra também. E não vamos convidaram-te esquecer. para... Por menor. Sim, E convidaram para ir parte, atuar, não é? porque de maneira o que é que acontece? Os comedy clubs estão a funcionar através de geradores e muita gente vai porque é tudo em caves e é mais seguro. É mais seguro estar no comedy club do que estás em casa. Então vai toda a gente para o comedy club porque são bunkers, basicamente. O que tem acontecido é que as pessoas na Ucrânia na verdade têm tirado muito prazer de ver comédia a acontecer, porque é a única forma de entretenimento leve, tendo em conta tudo o que está a acontecer. E quando fizeram esta proposta eu sei, pá, isto é altamente, isto é mesmo uma experiência de uma vida e eu gostava de fazer. E ainda por cima foi na altura que estávamos a começar o podcast e pensei, eu acho que isto é um
uma E experiência. vocês ainda vão, então. Vamos lá. Não sei. A cara do Não Vasco. sei, não sei mesmo. Mas não sei era- mesmo. mas era não sei giro. mesmo. Para quê? Para 15 mil views. Percebes? É o quê? O que é que vai, Não, o que é que vai sair pela daqui? experiência, Vasco. Não, pela experiência, percebes? Mas isso é que eu tenho medo. Percebes? O retorno tem que compensar a experiência. Mas eu também acho que tinhas mais do Para que já é assim, 15 eu para mil acho já que views. tinhas a muito arrogância, mais. a arrogância, Acho que ok. aparecia no Mas, telejornal. mas é, a arrogância do André, que fica aqui bem visível, e ele olha a cara dele para mim, que é, eu tenho que fazer toda a gente no mundo rir independentemente da guerra e portanto eu tenho que ir à Ucrânia e eles têm que se rir das minhas piadas porque senão eu fico-me a sentir mal. Não é necessário, as pessoas estão a sofrer o suficiente, não precisam de ver má comédia minha em inglês. Tipo, eu posso ir lá, se fosse era como teu câmara, não ia atuar em inglês, já não estou há bem tempo. E depois há um risco de levar com um míssil na cara. E é que nem tem que ser na cara. Mas, E é- mas- e mas é só tudo uma questão, válido, espera, atenção. espera. Mas como é que tens um contacto com alguém que está neste Deixa-me só momento dizer na- isto, deixa-me na só dizer isto. Ucrânia? Deixa-me só dizer isto e vou-te explicar porque é que eu rejeitei. Porque se tu dissesse assim, olha, vais sinto da. Tu Tipo, estás é tanto- bué- és é bué- que tu estás mesmo a mas eu sentir a percebo porque é que necessidade de rejeitaste. explicar. Não, mas há aqui uma agravante a esta situação. Há Há aqui uma uma agra- agravante, Ai. percebes? Tu Mas também fala- continua. Então eu vou, se o Gustavo for à Ucrânia fazer um podcast connosco também. Eu lá. aceito, eu Aceitas? aceito. Eu aceito. Fazes uma zoomada, ele faz um Não zoom faço, e não, vou. está tudo bem. Não, então Fazemos agora- em croma, pá, que estamos a brincar. Agora ok. que descobrimos que o Gustavo sabe editar e tudo. Exato. Bem, continuei. Mas só para dizer isto, depois explicas como é que tens o contacto, só para eu dar também uma das razões pelas quais eu não aceitei, para além das evidentes, é que tu tens que voar até à Polónia e depois ir de carro, passar, tipo, nem consegues bem sair, pode haver uma circunstância em que não consegues mesmo sair dali. Tens que levar um carro até lá e então isso também me preocupa um bocado, que é, vamos, depois acontece qualquer coisa, fecham as fronteiras e é tipo, ok. Não. Tu como cidadão não ucraniano, tu podes sempre sair. Yeah. Tu Ok. podes sempre sair. Estão lá as Nações Unidas, tu podes Sim, até sempre nos vão sair. lá buscar, se calhar, não é? Sim, O governo sim. português ia-nos lá buscar. Não, Não ia ia era o nada. governo Dos português. comediantes. Não iam buscar. Tipo, a culpa é nossa. Vasco, mas tu podes sair, tenho a certeza disso. Mas imagina, ele rejeitar é tudo completamente válido. Claro. Atenção, eu não vou dizer, ei, Vasco, força. Mas tu quando rejeitas propões Mas um demorou. intermédio. Mas o que é que propões nesses casos? Epá, não, eu acho que é uma Algo mais experiência, acho perto. que é uma ótima experiência, percebes? E faz sentido para nós que íamos lá fazer stand-up, etc. Pá, mas o risco é tão grande de levar com um míssil na cara. É que, epá, Mas, imagina, que fiz, morri. O quê? Não vou ver os meus netos andar de bicicleta porque fui à Ucrânia fazer stand-up? Percebes? Tipo, vamos pesar as duas coisas. O Mas André depois, vive um depois também momento. ficas conhecido como o humorista português que morreu a tentar fazer stand-up na Ucrânia. Epá, Também certo, é fixe ou não? certo. Mas é Não, fixe se calhar durante não é 2 tão anos. fixe. Pois. Que fazem Uma assinalam homenagem e tal. o dia. André, e de Ne- certeza e que sabes que se eu fosse, de certeza que eu ia morrer e tu ias sobreviver. Terias um episódio especial no Humor à Primeira Vista, dedicado à tua carreira. Que era que tu a tocar violino. Não, mas convidava alguém. Imagina, para fazer. Vasco Ok. Elvas morreu na Ucrânia e agora vamos ter um episódio especial a mostrar os maiores sucessos da carreira de Vasco Elvas. E está aqui a Contina de Hogwarts. Mas sabes o que é pior? É que se eu fosse com o André e eu morresse e o André não morresse, tu ias capitalizar tanto nisso. Sols e sols e sols às minhas custas. Eu não posso aceitar é isso. verdade. Eu não posso aceitar isso. Escutar salas tipo ao lixo e o André no final a chorar. Estás a ver? Tipo, o agente dele a picar cebola lá ao lado para ele chorar. Emocionante agora. Já passou 2 anos, André. Mas Mas agora então para perceber como é que surge esse convite, quem é que te faz esse convite? Bizarro. eu faço muito stand-up à volta da Europa. E Certo. tu vais conhecendo pessoas, vão conhecendo pessoas. E então chegou uma promotora da Ucrânia, disse, olha, isto está a acontecer, gostavas de vir aqui, e eles basicamente têm 3 comedy clubs a funcionar Fogo. durante a guerra, tanto que inclusive o David Letterman foi lá fazer uma entrevista com o Zelensky e fez Uhum. um set num desses comedy clubs. Está na Netflix, acho eu, não? Está na Netflix. O meu não ia estar no Netflix porque estamos associados ao Netflix de Espanha e eles não falam bem inglês, tentam não Acho perceber bem o que é que foi por causa, é de certeza por causa disso. Não, e eu achei que era uma experiência. Quando eu queria mesmo ir e não estou ainda a pôr de parte a hipótese de não ir. E conheces humoristas que também façam o circuito europeu que tenham aceitado esse convite? Sim, conheço 2. Inclusive um que vai voltar. Gostou tanto da experiência? E também há um E vlog. acham que há hecklers nessas situações ou não? Só as bombas.
É pá, se calhar há. Se calhar há também. Sim, acho que. Mas deve ser um ambiente tão Não, estranho. tipo, as pessoas não estão para passar. Tipo, as pessoas devem estar muito frontais, não é? Tipo, se estás a ser. Pá, eu acho que vais lá e acho que é um set super. Eu nem imagino. Às vezes eu pensava, que material é que eu vou fazer? Imagina, Pois é estar numa isso, guerra não é? e estou assim. O que é que... Mas Sou de é que- Portugal e Portugal. Mas é que nós também achamos que as pessoas. Se calhar as pessoas querem ouvir isso, pá. Tipo, querem sair dessa. Naturalidade, não é? Exato. Querem, tipo, a vida normal. Porque A as pessoas não estão lá. normalidade. Não estão constantemente em pânico. Não, Estão, não tipo, estão, não a estão. viver a vida delas. Claro, claro. Sim, sim. Claro. Inclusive, esse meu amigo foi à Ucrânia, o nome dele é Fedor, ele é holandês. Ele, inclusive, diz-me que o Uber Eats estava a funcionar e que o pessoal estava a entregar comida. Sim. E às vezes ouvias os alarmes, mas que eles precisavam disto. Certo. E acho que, de certa forma, é o mais próximo que tu, como humorista, tens a oportunidade de realmente proporcionar valor a alguém. Eles apreciam mesmo, porque imagina, se tu fores e tu estás a atuar para eles sabem o Reconhece esforço o que foi sacrifício. e apreciam isso. Pá, eu acho que deve ser uma experiência. Mesmo esta conversa que nós estamos a ter, que tipo de material é que fazias? Pois. Acho que é tudo super interessante. Uhum. Acho que é tudo super interessante. Então, e essa foi um bocado a ideia. É por isso que eu acho que isto é fixe. E seria fixe filmar o processo todo, porque é verdade, como fazes disso, tu não podes voar para lá, tens que ir apanhar um voo até à Polónia, depois da Polónia vais de autocarro. Ao comboio, acho eu. também. Autocarro. Não, mas nós tínhamos que alugar um carro, não é? Eu não vou de autocarro. Não é uma cena tipo, pá, eu posso ir a sítios quólicos, mas eu não vou ser pobre. Não é nada disso. É só porque eu quero ter uma maneira de fugir, não é? Sim, Tipo, podes vais de alugar um autocarro, carro. estás a rir, tu ias de autocarro. Não, mas... Pronto, olha, agora está aqui uma bomba, mas o 68 só passa às 9h30. Tipo, isto não acontece, não é? Não é isso, mas gostei da desconstrução. Parecia meio elitista. Depois parecia, ao início parecia, eu percebi logo, por isso é que começaste a rir logo. Mas não é nada disso. Mas tu reconheces isso, que é tipo, ir de carro Mas era acho que bacana. há comboios que entram da Polónia para a Ucrânia, ou não? Sim, os comboios que entram na Polónia historicamente não são. Boa. Então. E foi essa uma das ofertas que eu fiz ao Vasco. Pá, a outra, o do Afeganistão foi porquê? Porque eu fui convidado para ir fazer Também no Afeganistão. Eu fui convidado para fazer um espetáculo no Paquistão. Ah, E o Paquistão é mesmo ao lado do Afeganistão. Eu disse: olha, porque é que não vamos lá? Percebes? É que agora esta nem tem nexo, pá. Esta é tipo, E depois, pá, vou ao Só ao Paquistão lado. atuar, porque é que depois posso não fazemos dizer umas que o férias? espetáculo no Paquistão não aconteceu porque houve uma revolta em relação ao governo. E inclusive o primeiro-ministro foi morto. Foi tipo um golpe de Estado, uma coisa assim. no Instabilidade Paquistão. política, não E a é? instabilidade e política. sabes, se calhar stand-up agora Quem não é o diria? mais... Yeah. Quem diria? Mas sabes Mas quem me convidou? Foi o mesmo gajo que foi à Ucrânia, esse tal humorista. Pá, isto liga-se tudo. Mas no podcast que vocês estão agora a fazer, o Fomos Lá, até agora ainda não houve nenhuma experiência. Quem sabe em futuros episódios, se o Vasco conseguir ser convencido disso, acho eu. Que outras experiências é que vocês gostavam de ter? Porque vocês mandam-se aqui para as experiências tabu. Que tipo de experiências também o que é tabu pode ser meio dúbio. Sim, Uma sim. pessoa pode achar uma coisa tabu e outra não é? Que tipo de temas é que vocês ainda querem explorar? Pá, se puderem revelar alguma coisa, não é? Imagina, a sexualidade é sempre um tema um bocado tabu, especialmente em Portugal, e daí termos ido ao clube de sexo e fomos à Kikas agora a semana passada. Na próxima semana vamos a um retiro de silêncio. Portanto, também é uma coisa que eu acho que é interessante. Muita gente gostava de fazer, mas tem algum medo, ou não sabe como é que se faz, ou onde é que eu encontro. Ainda por cima, Portugal é super pequeno e sentimos muito, às vezes, dificuldade em ter estas experiências. Em encontrá-las até. Exato. Essa foi a maior dificuldade, acho que nós encontramos. Porque nós tínhamos uma lista de uma série de experiências que nós queríamos ter. E muitas delas era impossível de fazer, porque não existe. Uhum. Ou seja, coisas que tu nem imaginavas que seriam talvez tão difíceis de fazer são complicadíssimas. Querem dar Porque um não existe. exemplo? Nós começámos a procurar fora do país para irmos ter a experiência fora do país, porque em Portugal não existia. Por exemplo, posso dar um exemplo que é investigação paranormal. Nós gostávamos de seguir uma investigação Giro. paranormal. Não existe. Se tiver aí algum caçador de fantasmas Caçador que nos de consiga fantasmas. Que esteja a ouvir, contactar, não é? que nos esteja a ouvir, pá, por favor. Se estiverem aqui agora, Se tiver aqui algum mais fantasma, fácil- sinal. Foi mais Todos fácil cheios de terem um medo que nós chegámos. convite para ir fazer stand-up à Ucrânia neste momento do que encontrar. Sim, alguém mas nós que- também não estamos no mercado da caça dos fantasmas. Estamos mais no mercado do stand-up. Percebo. Se nos Ainda convidassem assim, para ir caçar fantasmas na Ucrânia, e por cima agora aquilo está cheio. Who you gonna call? Comediantes. The Comedians. há aqui. Joke Busters. Isto é outro Bom, podcast. bom, bom. Isto é outro podcast. Bom, Na introdução eu refiro que vocês têm algumas coisas em comum. Como é que vocês se conheceram exatamente? Porque vocês tiveram os dois a experiência de começar aqui interessados pela comédia, aqui em Portugal, e ir para o estrangeiro. Onde é que se conheceram? Como é que se conheceram? Nós conhecemos,
Foi em Londres? Sim, foi em Londres. Foi quando... Porque fizemos os dois o curso do Sinel, Rui Sinel de Cortes, cá. E depois o André já lá estava e foi na altura em que o Sinel foi para Londres e ele fez uma noite com o André. Eu tinha acabado de chegar a Londres e fui ver o espetáculo e conheci o André. Acho que foi a primeira vez que foste pago, não foi? Que eu lembro que pediste para emoldurar. Pois é. O André vira-se para o Sinel: dá-me esses 5 pounds. E ele: mas tens aí 5 pounds? Não, mas tens que me dar tu, porque assim eu sinto que estou a receber por piadas. Foi 20. Ou foi 20. Sim, recebeste Mais mais do que isso, mas as primeiras foi 20 emoldurar. libras que eu tenho, que eu ganhei do stand-up, e os primeiros $20 estão emoldurados na minha... E porque não chegaste aos Kwanzas. Por acaso agora aos tenho lá Kwanzas. $20 australianos também para emoldurar. Ok, fixe. Então Isso é um bom conceito. emoldurei todo o primeiro dinheiro que ganhei. Então, o dia em que te tornaste profissional foi quando conheceste Vasco Elvas. E as duas coisas estão muito ligadas. Exatamente, era isso. As duas coisas estão muito ligadas. E é verdade, quem diria que hoje em dia estamos aqui. E o Vasco às vezes fica frustrado porque toda a gente fala de eu ir para Londres e ele diz assim: pois pá, sabes, é que é tudo muito giro quando és o primeiro, mas quando és o segundo já Não há ninguém quer nada, saber. não há nada. Mas quando vocês estiveram em Londres, não sei quanto tempo é que... Tu tiveste menos tempo que o André? Sim. Vasco? Eu cheguei em 2000 e... Pá, comecei a fazer stand-up em 2018 e depois basei em 2020. Tive lá 2 anos. Mesmo 2 aninhos. De janeiro a janeiro. E o Vasco tinha uma noite também, que eu às vezes É verdade. fazia, Verdade. tratou-me como headliner uma vez e tudo. Pá, foste o primeiro headliner dessa noite. Primeiro headliner. E estava lá Manuel Cardoso, também atuou nessa noite, Uhum. em inglês tudo. E foi uma grande noite, pá. Foi uma grande Pá, noite. tantos portugueses, juntámos tantos portugueses naquele bar, pronto. E o headliner recebeu muito bem, pá. Lembro-me bem. Custou-me pagar aquele headliner. Mas ainda hoje estás a pagar? Mas nesse período em que estiveram em Londres juntos, ou seja, deviam ser se calhar os dois únicos comediantes portugueses em Londres, se Sim. calhar podia existir Sim. mais, não sei. Não, tenho certeza. epá, depois Não começou havia. não havia um português, como é que ele se chama? Ele tinha família portuguesa, mas Ok. ele era, não te lembras que atua, é o Ricardo, não me lembro o último nome dele, mas ele não é, pá, ele não vê nada, não Ok, consome ok, nada em ok. português, mas é português. E depois havia lá um miúdo, Manel Godinho, que agora faz stand-up aí, também estava lá na altura e começou a fazer, mas era basicamente E era agora, eu e o e André. agora acho que há outros. Agora há mais, agora há mais. Há mais lá portugueses a fazer. Não há Fixe. muitos, mas há mais alguns. Como é que E- vocês viveram? Como é que se foram? Acredito que Como é que tenham. nos fomos conhecendo. Não, a questão de irem-se ajudando um ao outro, não é? Porque estavam os dois a conhecer um meio diferente e ao mesmo tempo a começar na comédia, mais a sério, a fazer stand-up num país estrangeiro. Eu acho que, eu não posso falar pelo Vasco, mas acho que ambos concordámos, estávamos ali noutra liga e era outro ritmo e era outra coisa. E a nossa preocupação era como é que entramos neste clube, como é que entramos naquele clube. E houve alguns clubes que eu já tinha conseguido entrar um bocadinho, que também estava a ver, tipo, pronto, como é que. Porque às vezes o Vasco diz como é que eu atuo aqui, como é que eu atuo ali. Eu tentava. E o Vasco, na altura, lembro-me perfeitamente disto. Estávamos a beber café em King's Cross e ele dizer-me: pá, acho que vou começar a fazer uns vídeos para a net. E eu tipo, mano. Bacana. Seu feio, sabes, parece, Mas, vou pá, ele- pôr ele- mamas, sabes, ele- seu ele falso. di- Até antes do pessoal de Londres começar a fazer, ele teve essa visão. Eu lembro-me dele falar nisso, de querer fazer conteúdo direto para a internet, antes de sequer ter explodido. Ou seja, e tiveste uma grande visão, e já na altura. Sim, eu lembro que, pá, porque imagina, eu quando mudei para Londres, deixa-me só responder à tua pergunta antes, como é que, pá, eu acho que foi... Como é que se foram ajudando? Sim, acho que para já fomos criando uma amizade que é sempre fixe, não te sentes que estás tão sozinho. Depois a questão de, pá, acho que íamos comunicando, o André ia-me dizendo sítios onde eu podia ir, tu nem sabes, mas eu quando cheguei perguntei ao Sinal, que conhecia melhor com o André, enfim, tinha tido o curso com ele, e perguntei-lhe onde é que eu posso atuar, e ele enviou-me olha, o André fez-me este documento e mandou exatamente o mesmo documento. Portanto, sério? foste tu que me deste isto, de certa forma. Depois eu comecei a chatear pessoas. Portanto, acho que foi um bocadinho por aí. Íamos falando, íamos estando juntos, íamos conhecendo, depois o André apresentava-me a mais pessoas e ajudávamos dessa forma. E aí depois era porreiro porque não sentia, como o Vasco disse, não sentia estar tão sozinho, e depois estávamos ali. Era um bocado, somos aqui estes dois portugueses solitários, estamos aqui nesta luta, e depois, quem não está em Londres, ou quem não está nestes, às vezes nos circuitos competitivos, é difícil perceber, tipo, mas tu és de tal forma consumido É verdade, é verdade. por aquilo que era, tipo, onde é que vais atuar hoje, onde é que vais atuar amanhã, quantos é que tens, como é que eu entro aqui, como é que eu entro ali. Esta Tu estás realmente no circuito. Tipo, esta questão de emoldurares 20 libras, ou o que quer que seja, parece que não é nada, mas pá, tu primeiro que sejas pago. Eu era pago porque tinha a minha própria noite e então ganhava com os bilhetes e depois dava ao headliner e ao MC se eu não fosse um deles. Mas, pá, eu lembro-me de ir à noite e tipo darem-me 4 libras, que nem dá para pagar o metro, não dá para pagar ir e vir. E mesmo isso, às vezes nem era. Seres pago
é um passo grande. Em Nova Iorque, inclusive, há muitos sítios onde tu tens que pagar para atuar. Ou seja, tu seres pago, em Londres não tens isso, mas fazias muitos bringers, que é que tens que levar outras pessoas, etc. Ou seja, foi uma coisa que para mim foi significativa e foi, acho que um daqueles momentos que eu pensei, ei, uau, Sim, sim, tipo, sim. é real. Sim, Qual é que era o espaço já agora? Onde foste pago pela primeira vez? Foi em Tufnell Park, Aces and Eights. Era bem longe, lembro-me que era bem longe. Mas tu moravas aonde? Eu nessa altura, não sei se já estava em Paddington, mas acho que não estava. Depois tu estavas a dividir quarto com o urso. Sim, exatamente. Que é assim que eu me E refiro à depois- minha ex-namorada. Imagina, O Vasco e o Vasco e o urso eram agora- amigos, mas de repente o urso consegue um filme e deixa o Vasco para trás. Sim, é assim que eu me refiro Consegue à minha um ex-namorada, franchise. o urso de Paddington, e agora é o urso de Carnido. Ela mudou-se para cá outra vez. Estou obviamente a gozar, mas está tudo Agora bem. está dito. Está dito, pá, eu Isto é assumo as outro minhas Reels, coisas. Estou a sabes? brincar. Pode ser, olha que pode ser. Conflito com ex-namoradas. Vasco fala tudo. Com o Gustavo de Carvalho. Urso Paddington, versão Tuga. Mas pronto, olha, é isso. Acho que Londres tem essa vertente de ser... Tu como é que olhas para o Londres hoje em dia? Porque eu vou a Londres muito ainda. Pois era isso que eu ia perguntar, porque Imagina. tu vieste mais cedo que o André para Portugal Sim, sim. e Imagina, o André ainda continua a tentar muito lá fora, tu Sim. já não tanto. É assim, imagina, eu estava em Londres e tinha um trabalho que testava, tinha acabado uma relação, estava sem casa e bate o Covid. E eu penso, se calhar isto é uma mensagem, se calhar tenho que voltar o mais rápido Está possível. E alinhado. voltei, e de repente volto, não queria ficar parado, comecei a fazer vídeos diariamente, todos os dias fazia conteúdo. Pá, e começou a bater, pá, e ao 7º dia que tenho um vídeo que bate o R, que cresce para aí 5 mil seguidores, o que quer que seja. Mas depois começo, ok, agora tenho isto e vou fazer crescer porque assim consigo ter. O meu objetivo sempre foi ser profissional, percebes? Ser pago e não ter que fazer outras coisas que nós fizemos os dois muito. Outros trabalhos para sustentar o humor. Pronto, e acho que Londres para mim foi muito. Eu já via pessoal aqui em Portugal a bater na net e eu pensei, eu não preciso estar em Portugal para fazer coisas na net. Então fui para Londres quase para ter uma faculdade de humor em que podia atuar muito, mas ok, também posso produzir conteúdo. Portanto, posso estar a crescer em Portugal enquanto tenho esta experiência. Claro que o teu tempo não se multiplica para conseguires trabalhar, ter uma relação, fazer vídeos e stand-up. Mas portanto, eu sinto que Londres abriu-me imenso os olhos para aquilo que, para mim, é a comédia que eu quero fazer. Porque há muito mais gente, há muito mais coisas a acontecer, estilos diferentes. Tu vais a um open mic e vês malta a matar mesmo grandes comediantes no open mic e ficas tipo, epá, tipo, aqui é mesmo, o nível é mesmo alto. Pronto, e nesse sentido acho que me abriu imenso os olhos para as possibilidades que tínhamos de fazer no stand-up. E depois quando tu começas a vir mais para Portugal, André, embora ainda continues aí sempre às Roménias e aos Paquistãos, não é? O Vasco, como já tinha voltado há mais tempo para Portugal, volta a acontecer a mesma coisa? Ou seja, Vamos ajudar-nos. Acho que sim. vão-se ajudando também nesse sentido. Porque tu nunca tinhas vivido a experiência de fazer stand-up em Portugal, certo? Não, não tinha. Ou seja, o meio é diferente, não é? Sim, é tudo diferente, Funciona é todo tudo um de forma processo diferente. de adaptação e sem dúvida que o Vasco estava mais ligado a isto e acho que às vezes eu sentia mais que precisava de ajuda para perceber como é que a indústria funciona e como é que... Porque é tão diferente por causa do tamanho. Que às vezes há certas coisas que tu... E mesmo hoje em dia ainda vou muito ao Vasco a perguntar o que é que achas disto, o que é que achas daquilo. A nossa amizade, acho que ficámos muito mais amigos desde que voltámos a... Porque nós lá em Londres vivíamos separados, tipo, cada um tinha a sua casa, vivíamos longe, então estávamos Sim. juntos mais pontualmente, mas durante o Covid, naquele período em que se podia sair de casa, nós passamos bastante tempo juntos. Sim, nós ficamos mais amigos aqui, sem dúvida. E acho que depois também houve uma apreciação do trabalho do outro. Eu aprecio o que o Vasco está a fazer e acho que ele aprecia o que eu estou a fazer. E são caminhos diferentes, mas na verdade o objetivo não é assim tão diferente. E acho que também foi um bocadinho aí onde nós nos conseguimos encontrar com este projeto, que é, nós queríamos fazer alguma coisa juntos. Não sabíamos bem o que é que podia ser. E já era uma ideia de há algum tempo fazerem alguma coisa juntos. Já falávamos bastante, não Sim. sabíamos o que. Às vezes era só um sketch, outras vezes era. Mas por isso é tudo difícil de conciliar. E acho que o podcast também é o que traz mais a nossa dinâmica real, que é estarmos juntos a conversar sobre coisas.
Acho que é Sim. por aí. E em stand-up também vos acontece, tens uma ideia, Vasco, e vais falar com o André, Falamos, ou sim, ao sim, contrário, falamos. vice-versa. Sim, sim. Sim, Falamos. sem dúvida. Tanto que eu, a última vez que quando eu abri para o Russell Peters cá em Portugal, o Vasco estava no camarim comigo e ouviu o meu set de 25 minutos Pois foi. sentado numa cadeira. Pois foi. E eu disse, então o que é que achas disto? Boa, boa, boa. E quando ele tem ideias também me... Até porque imagino, nós estamos... Quando dizes ouviu o set 25 minutos, ou seja, no que fizeste o set para ele no camarim. Eu fiz o set Sim, dele no sim, camarim. sim. E inclusive acontece porque eu estou muito mais ligado à parte de stand-up. Então quando ele sente, se calhar, que quer fazer mais stand-up ou quer... Por exemplo, eu quero fazer 1 hora. Se calhar, tipo... quando ele vai fazer datas, eu se calhar tipo, tenho todo o prazer em estar lá atrás com uma Sim, caneta e um bloco de notas, a tirar notas, a fazer isso. Se eu quiser fazer coisas online, falo mais com o Vasco porque ele tem mais experiência nisso. Ou seja, de certa forma acabamos por nos complementar dessa forma. Sim, sim, concordo. Acho que sim. E temos feito isso, não é? Tipo, E temos feito isso. Eu acho que ambos puxamos o outro lado. Uhum. Eu puxo o Vasco para fazer mais stand-up, ele puxa-me a mim para mais investir em coisas online. Eu também acho que é quanto mais tu criaste depois uma amizade em que não é só uma pessoa conhecida da comédia, as coisas são diferentes. Por exemplo, agora voltando aqui à questão que falámos do Jim Jeffries, quando o André agora foi... estávamos a falar disto no carro, que eu estava genuinamente nervoso por ele. Tipo, até estava a comentar com alguém ao meu Sim. lado, estou bem nervoso pelo André. Só para contextualizar, na última sexta-feira, do momento em que estamos a gravar, Jim Jeffries atuou no Campo Pequeno e o André foi Um dos openers. um dos openers, exatamente. Pronto, Sim. nesse sentido, acho que depois já criamos uma amizade que vai muito para além da comédia. E acho que é assim que tu sentes que tens uma boa amizade com alguém que faz comédia, quando não falas só de trabalho. Uhum. Às vezes acho que um comediante agora não sei o quê, vou esta ali. piada, ai, Exato, às vezes é agir só. Então olha Sim. lá, e como é que está a vida de resto? Percebes? sim. Eu sinto muito às vezes isso no meio, que é o pessoal fala, mas é tudo monopolizado pela. Claro que é uma grande parte da nossa Uhum. vida, mas eu sinto que eu e o André depois temos, não sei, criamos uma amizade no fundo, normal. O André estava a dizer que às vezes quando se tem alguma questão relativa a um conteúdo para a net fala mais contigo, tu quando tens uma questão mais relativa a stand-up falas mais com ele. Como é que é a tua relação especificamente com stand-up? Porque eu falei no início, tiveste até a fazer os preliminares sim, com o sim. Guilherme O ano passado. o ano passado, exato. E nas redes sociais, TikTok, Instagram, Vasco Elvas, Estou lá. está lá sempre, milhares de visualizações com aqueles vídeos rápidos, muito Certo. diretos. Já tínhamos visto um bocado também daquilo no 5 para a meia-noite, não é? Sim, sim. Onde é que se vai Onde a é que entra o partir daí? stand-up aqui, não é? Exato, Estás a perguntar. onde é que se vai a partir daí, não é? Onde é que se quer chegar? É assim, eu acho que é um bocado por fases e fazer aquilo que queres fazer na altura, pelo menos para mim. E genuinamente dá-me prazer fazer sketches. Acho que o meu objetivo agora é também aumentar um bocadinho a produção, o nível de produção, serem ideias, isso também me permite ter ideias mais fora. Tiveste uma do Wally, que ele tinha um nível de produção. Exato, não é? exato. Na verdade, Já fiz. tenho a sorte de ter um Sim, Pedro sim. Bessa a trabalhar comigo, que também é uma pessoa que realiza e muito talentosa a esse Claro. nível. Que Mas na pronto, verdade acho que também faz parte do nosso podcast. Exatamente. também fala no também nosso E podcast. também vai com vocês a Sim, algumas não vai a experiências. todas, mas Sim. vai, acho que consegue. E acho que nós o autorizamos, porque pode ser perigoso para as pessoas que lá estão também. Também Levá-las. convidei o Bessa para ir à Ucrânia. E ele só não foi E aí ele alinhava para e ele filmar. alinhava. Alinhava. Claro. O Bessa não tem nada a perder. no fundo. Mas estavas a dizer, o stand-up. Pronto, acho que é um bocado por aí que estava a fazer sketches. Acho que a internet... Não sei, sabes que há aqui duas versões. Tu podes olhar para... Claramente, tu quando tens público na net é mais fácil depois publicitar os teus espetáculos e ter as pessoas a virem ver-te e nunca queres ser refém daquilo, percebes? Não queres que todo o teu conteúdo seja à volta da internet e daquela regularidade, 3 vídeos por semana, 2 vídeos, que é o que te dá números, porque depois, na verdade, a qualidade dos vídeos vai baixar. Mas é difícil sair disso? Acho que pode ser difícil. Acho que quando tu tens um número ali, pode ser útil pensares que não é aquele número todo que vai ser teu fã. É uma percentagem desse número e, portanto, realmente não tens que estar sempre a tentar convencer aquele número grande de pessoas a um número mais pequeno aí dentro que é que realmente vai pagar para te ver. E, portanto, neste momento, o que é que me está a dar prazer fazer é sketches mais complexos, nunca deixando o stand-up, obviamente, porque é uma coisa que também me dá muito prazer, mas neste momento ainda não estou a preparar um solo, que irei preparar... daqui a uns tempos, mas não é neste momento agora. Agora estou a fazer isso que me está a dar muito prazer e pronto. Mas eu Por aí. também, por teres tido essa experiência de Londres, tu às vezes sentes quase essa Há culpa Há bastante. de não estar a fazer stand-up.
bastante. Sentes culpa por não fazer stand-up? Acho que toda a gente sente, pá. Acho que quando tu estás muito afastado, porque há duas razões, não é? Há uma razão que é o peer pressure, de "Ei, não estás a, tipo, ok, não estás a atuar, parece como é a forma mais pura do Sim, humor. é isso. As É o pessoas que olham- valida as pessoas como Ok, comediantes. corta lá a música e mete um fundo no teu croma, porque isso tem piada, percebes? Mas por outro lado há a parte muito pessoal, que é, tu gostas de stand-up, gostas de ver, gostas de fazer, e quando não estás a fazer, sentes que estás a falhar quase contigo mesmo, porque precisas de treino, tipo, não dá para aprender de outra forma, não é? Portanto, acho que há um nível de culpa que é útil e que é bom, que é tu pensares, ok, mas isto é importante para para não mim. te portanto, desleixares, não exatamente, mas há outro que é simplesmente a projeção das outras pessoas é? em Já é ti, um que bocado esse já não- tóxico. é porque, na Sim. verdade, se calhar, imagina, quando os grandes comediantes americanos estão a fazer sitcoms, se calhar não estão aí todos os dias ao Comedy Cellar. Claro. Normal, estão com muito trabalho. Portanto, acho que é um equilíbrio aí. A relação que as pessoas têm com o stand-up é diferente para toda a gente. Mas eu acredito, e conheço, acho eu, algumas pessoas que não fazem stand-up, mas não gostam de fazer stand-up. E sentem de tal forma uma pressão para fazer stand-up que têm que ser stand-up comedians. Pois. E depois há uma coisa que é difícil. Isso acontece com pessoas em todo o mundo, que é, tu podes chegar a um certo nível. Isso, por exemplo, eu acho que acontece com o Eddie Murphy, que é o maior exemplo disso, que é, tu chegas a um certo nível por causa do stand-up, mas depois deixas de fazer stand-up. E quando deixas de fazer stand-up, tu não voltas a ser bom em stand-up, a não ser que voltes aí à carga. E o que é que vai acontecer? Vais falhar redondamente. Cada pessoa que passa um período sem fazer stand-up e tenta voltar, é um processo de reaprendizagem. E o que é que acontece? Por exemplo, o que eu acho que aconteceu com o Eddie Murphy, que é, ele tornou-se tão grande que depois já tinha medo de falhar. Uhum. Então ele basicamente é o melhor, considerado por muitos um dos melhores de sempre, mas ele vive numa jaula de ouro. Ele vive numa jaula de ouro porque não se sente à vontade para ir fazer. E o que é que eu Claro. sinto? Boa Que é, metáfora. se tu nunca parares, nunca vais sentir isso. E é um bocado esse o meu pensamento, que é tipo, eu adoro fazer, dá-me imenso prazer, eu gosto de fazer stand-up, pá, aquele sentimento de conseguires um bom beat, de ires ao palco com uma ideia nova e aquilo partir, dá-me imenso prazer. Mas nem toda a gente sente isso. Mas eu sei que se as pessoas te virem de X forma e depois tu não o fizeres, quando voltares, tu não vais ser visto da mesma maneira. E eu acho que isso é uma cena que assusta muita gente também. Pois. Porque essa ideia de estar na jaula de ouro é difícil. E eu acho que o stand-up tem essa qualidade que não muitas outras coisas têm. Que é, se tu estiveres a fazer um podcast, se estiveres a fazer sketches, se tu estiveres a fazer uma sitcom, se tu estiveres a fazer uma série de outros projetos, não há essa necessidade de uma reação imediata. Ou seja, tudo está aberto à interpretação. Mas stand-up, não há muito abertura para a interpretação. Tu ou as pessoas riem ou não riem. E se calhar, para voltares a essa altura onde a sentiste em forma, a sentiste bem, confortável com o stand-up, demora tempo. Porque uma coisa que nós já falámos, e acho que não vais importar que eu diga aqui, que é, tu dizias que em Londres era o momento que estavas Sim, em mais pleno contigo próprio, enquanto stand-up comedian. Estava mais... estava mais eu, sabes, em palco. Já me desprendia muito mais do que não é do que aqui, que não tenha sentido isso aqui também, Já mas sentes uma nunca é esse pressão nível. pelos Isso vídeos. isso também existe, esse sentimento de expectativa, mas acho que nem sempre vem daí. Às vezes é só porque estás a atuar muito e és MC aqui, depois headliner ali, depois fazes 5 minutos ali, já vais para palco, tipo, eu estou a fazer isto constantemente, é mais uma noite. Não há tempo para overthink. Pois não. Porque estás só a fazer. Estás a perceber? Tipo, tu começas a estressar. Pá, posso dizer, até inclusive o stress de fazer este gig para o Jim Jeffries é que tipo, eu não dormia, estava a pensar nisto. Qual é que foi a minha maneira de combater isso? É fazer stand-up todos os dias. Se eu fizer stand-up todos os dias, estou a fazer tudo o que posso para criar o melhor resultado possível. E eu acho que é um bocado isso. Tu, de stand-up, tu só sentes mesmo o à vontade a fazer, não há outra maneira. E eu acho que há se calhar toda uma série de pessoas que têm uma relação diferente com o stand-up, se calhar não se sentem tão à vontade ou não gostam tanto de fazer e sentem se calhar que têm que se fazer. Ainda por cima na comédia o síndrome de impostor é gigante. Muita gente tem e é normal, porque os stand-up comedians são de tal forma puristas da comédia que há toda uma cultura já americana, já inglesa, de tu tens que fazer isto, se não és um verdadeiro, Pois. etc. E as pessoas têm relações diferentes. E também depende de como é que tu, pessoalmente, olhas
posso stand-up. Eu acho que ninguém devia fazer uma coisa que não se sente. Só por A pressão, minha não é? relação de ansiedade versus o que eu gosto de fazer é que eu gosto mais de fazer do que a ansiedade que eu sinto. Toda a gente sente ansiedade. Isso nunca... Disseram-me uma vez, no dia que deixares de sentir nervoso antes de um espetáculo, desisto, porque já não vale a pena. E acho que é normal, porque quer dizer que estás investido. Adrenalina, não é? Adrenalina. Sim. Mas eu acho que há tantas pessoas, não há tantas, mas se calhar um número de pessoas que sente isso de tal forma que isso completamente ultrapassa o que eles gostam de estar em palco e de Claro, fazer. é mais desconfortável do que proveitoso. Exato. E já falámos 2 vezes do Jim Jeffries, parece-me já obsceno não Ok, irmos não a essa referi. história. Como é que acontece, basicamente, abrir o espetáculo do Jim Jeffries em Portugal? André, Bem, como tu disseste no início do podcast, eu estive na Austrália a fazer 2 meses de festivais, Melbourne International Comedy Festival. Melbourne International Comedy Festival e o Adelaide Fringe. Ok. Basicamente, a Austrália tem 4 festivais de comédia, que é o Perth Fringe, que é em janeiro, o Adelaide Fringe, que é em fevereiro, e depois o Melbourne Comedy Festival, que é ali meio de março até meio de abril. O Adelaide Fringe é Sendo tipo... que o Melbourne é um festival importante no meio, não é? Sim, o Melbourne Comedy Festival é só comédia, o Adelaide Fringe é como o Fringe de Edimburgo, que Tem variedades. tem digamos. variedades, exatamente. E basicamente como é que aconteceu? Eu fui lá atuar, eu fui lá para trabalhar o meu espetáculo a solo. O objetivo era, como vou fazer Edimburgo, vou lá para repetições. Uhum. Como é que eu consigo fazer 1 hora todos os dias? O teu espetáculo, o Made in Portugal. Sim, que vais ter outro nome, Ok. mas que foi esse. Uhum. E como é que eu consigo repetições? Como é que eu consigo atuar? Aqui na Europa eu não consigo esse nível de constante repetição e de mudar o espetáculo ao ponto que eu precisava ou do que eu sentia que era necessário. Então fui para a Austrália para fazer isso. Entretanto, na Austrália estava a fazer spots, eu fazia entre 2 a 6 por dia. Enquanto estavas com o espetáculo. Eu fazia o meu solo e depois fazia spots Fixe. para promover o meu solo, Hum. porque quem é que me conhece? Pois, Ah, vão ver-me. então, não se sei me forem quanto. ver a fazer Certo. 10 minutos, Sim, gostam e depois vêm. é isso. Então, eu estava a fazer entre 2 a 6 por dia, Fixe. depende do dia. E depois acontece toda uma série interessante quando tu fazes tantos por dia. Pá, eu em 2 meses fiz 134 espetáculos. Acontece uma altura que é, tu primeiro chegas a uma altura que já estás completamente a cagar. Depois chegas a outra que já estás a bater com a cabeça na parede, eu não consigo atuar mais, eu não consigo fazer mais estas piadas. E depois quase que ultrapassas isso e entras num novo espaço. Espiritual, quase. Yeah, é quase como tipo, eu tipo, ultrapassei a parede Estás no Nirvana. porque já não conseguias. E depois entras ali numa dinâmica nova com o material, entras ali numa dinâmica contigo porque tipo estás. Mas tenho aqui uma questão, posso colocar? Claro. Que Não, é- faça favor. Então, eu que pus a mão no ar também. Sim, sim. Que é, eu ia pôr a ti, que é, estavas a dizer há bocado aquela questão do nervoso, mas nessa altura não sentias nervoso, não é? Antes dos Epá. espetáculos. Chegava a uma altura que. Mas há bocado estavas a dizer, se não te sentias nervoso, Mas, desiste. por exemplo, eu sentia-me sempre Tens nervoso. que desistir. Eu sentia-me sempre nervoso no meu solo, sentia-me sempre Ok, nervoso ok, quando estou a era perceber. promotores Ok, novos, ok. porque não era sempre para as mesmas pessoas. Pois, eu sei. E tu querias fazer, pronto, queria Mas criar uma boa esse relação. nervosismo, quase essa mini ansiedade, porque assim, obviamente não atuei a esse nível, mas em Londres atuava bastantes vezes por semana e acabava por me sentir muito menos ansioso, ou quase nada ansioso, ali um stressinho, mas nada de muito grave. E estava-te a perguntar isso mesmo, se havia uns mesmo que ias para lá, e já falámos um bocado sobre isso, mas não tinha feito esta pergunta, que é, ias mesmo para lá e é tipo, seja o que for, quer lá saber. Sim, houve uma altura que depois chegava a isso. É uma altura que eu quase que ressentia as pessoas por se rirem. Eu assim, you like this, you little piggies. Mas E- então como é que surgiu Então o que Jim acontece? Jeffries? Um dia estou a fazer um set à meia-noite, uma coisa assim, meia-noite e meia, e o Amos Gill, que foi um dos comediantes que também abriu, que é o opener do Jim já há cerca de 10 anos, e ele é de Adelaide, e viu-me e disse sem eu saber na altura, viu-me atuar e disse ao manager dele, que é também o manager do Jim Jeffries na Austrália, disse, pá, olha, acho que devias ir ver Miúdo. este miúdo. Uhum. E isto tudo sem eu saber, ele veio-me ver
veio ter comigo, olha, gostava de levar a almoçar, babá. Nós fomos almoçar, ele disse, olha, gostava de trabalhar contigo. Basicamente, ele queria me agenciar na Austrália. Eu disse, mas olha, eu não moro na Austrália, nunca venho aqui, não preciso de um agente na Austrália. E ele disse, mas gostava de produzir cá, porque a Austrália é um sítio que pode ter audiências muito, muito leais, mas tens que voltar e voltar e voltar e voltar. E fazer os festivais, etc. Então eu disse, olha, gostava que voltasses para o ano, ou se voltares no próximo ano ou no ano a seguir, gostava de produzir através da minha agência. E eu disse, pá, ok, não sei, blá. E basicamente, como qualquer agente ou manager que quer trabalhar com alguém, quer dar valor. Uhum. E ele disse, o que é que eu posso fazer por ti? Disse, não sei o quê, pá, e depois ele disse, olha, o Jim Jefferies vai a Portugal, não é? E eu assim, era isso que eu ia dizer, que era porreiro. Ele assim, deixa-me ver o que é que consigo fazer. Porque depois tu tens toda uma... Porque não é ele que gera essa tour. Uhum. Essa tour é gerida pelos agentes e managers deles americanos. Ok. Ou seja, o que aconteceu foi, o manager dele australiano mandou-lhe uma mensagem, ele depois foi perguntar ao opener, mas este gajo é bom ou é só o meu agente que está a empurrar querer alguém? enfiar aqui alguém, E ele sim. disse, como tinha-me visto também, não, até fui eu que lhe disse para o ir ver, e ele meteu a boa palavra e foi assim. E Bem, depois foram fixe. para aí 7 telefonemas para tu abrires para o Jefferies. porque acho que, imagina, quando chega uma coisa deste tamanho, estas tours, aquilo já é Claro. tudo tão fechado. Uhum. Depois manager australiano, manager Por americano, exemplo, posso dizer que a comunicação- manager europeu. Eu não falava, são para aí 4 ou 5 linhas de comunicação. Pois. Ou seja, eu falava com o manager australiano, que era quem estava a gerir tudo por mim. Isto é uma pirâmide. O manager australiano falava com o tour manager internacional. O tour manager internacional fala com os agentes americanos. Os agentes americanos depois falam de volta. Chega a ele. E depois a partir disso, a partir do momento que tudo está a coisa, os promotores locais... Chega ao Jim Jefferies e dizem qual era a palavra do André? Isto era telefonema Choque a chinês. pique. Aí eu disse uma marca. Portanto, Pumba, já está, vão não ter tem que mal. cortar. Não Vão temos, cortar, não vão temos. cortar. Então vou dizer mais. Isto só Mas- para decidir se um rapaz português que está na Austrália Mas é- pode abrir um espetáculo de Tanto que, Jefferies em inclusive, Portugal. inclusive, uma vez falei Fogo. com alguém direto que não devia ter falado e recebi um telefonema no dia seguinte a dizer tudo tem que passar por estes canais. Tanto que houve uma altura que Esteve em risco, então. eu tive em risco e eu nem sabia. Eu disse, recebi uma chamada deste manager que é o Andrew, telefonou-me de manhã, estive aqui a resolver uma situação para ti durante a noite, que quase, porque depois isto é os fusos horários todos, ou seja, ele está à meia da noite a falar com a América, Pois, porque é que é muito eu falei com a pessoa errada, e depois eles disseram, pá, estive a resolver isto por ti, não sei o quê. Imagina, se foi uma grande confusão para resolver, ou ele também está a tentar criar a ideia de que trabalhou bem para mim, Certo. é outra coisa. Mas pronto, sei que teve em risco. E eu nem sabia, só soube depois porque falei com a pessoa errada. Então a partir daí é toda uma... Pois. É outro... Pá. É outro... Ai, André. E como é que foi a interação com o Jim Jefferies? O que é que ele disse, não é? É o Jim Jefferies. Bem, como te disse antes, eu estava nervoso. Uhum. Não só era a minha primeira vez a fazer uma arena, que é o campo pequeno, como o Jim Jefferies. Eu estava nervoso, tanto que eu chego lá, eu não... Chego lá e falamos um bocadinho, simpático, mas eu sinto que é sempre melhor esperar depois de fazer o espetáculo e fazer um bom trabalho, Está tudo porque aí mais as pessoas calmo. estão mais receptivas a ouvir o que tu tens para dizer. Se eu começar a falar muito antes de alguém me ver a atuar, ok, vamos ver o que é que tens para fazer e depois eu decido se Uhum. quer falar contigo. Ok. E então eu falei um bocadinho, normal, ser cordial. Eu passei o dia, inclusive, com o Amos, aqui em Lisboa. E o Amos, eu na verdade era para ser o primeiro, fui o segundo. Porquê? Porque o Amos disse, pá, o pessoal aqui, eu disse, o pessoal chega normalmente atrasado e tal. Eu disse, então, se tu fores o primeiro, vais ter metade da sala ainda a entrar. Não vais ter o... E eu disse, é verdade. Ele disse, então, olha, vou eu primeiro, eu como isso. E bacana. Um ganda bacana. Eu Porque faria o ele- mesmo por ti. Ele, sim, porque eu disse,
Ele disse, Portugal para mim não importa, mas para ti importa. Yeah. E eu disse, então eu faço isso. E ele fez isso. E eu Bacana. fui em segundo, foi um grande bacana. E inclusive ele falou no set dele sobre a saudade. E o Jim Jeffries virou-se para mim assim, you told him that, didn't you? You told him that. E eu assim, yeah. Eu disse, ok. E depois, estou eu e o Jim Jeffries a ver o set do Amos, a conversar um bocadinho lá, não muito. E ele assim, ok, now let's see what you got. E é tipo, Damn. estás a ver? Tipo, de repente estás numa arena com 3.000 e tal pessoas e o Jim Jeffries, you're up. Bora. Estás a ver? Caraças. E depois, Ainda bem que eu não soube disso, porque eu já estava nervoso. eu estava, pá. Mas foi, Mas imagina, correu muito bem, pá. Tu estavas lá também. Estava. então depois Foi fui fixe. e pronto, e vocês aí Podemos falar. o set podem falar melhor do que eu, porque eu na verdade eu não consigo ouvir nada. O espaço é tanto que eu só consegui ouvir quando as pessoas aplaudiam, ou seja, gargalhadas eu nem ouvia. Mas tiveste muito. Correu muito Tiveste. bem, pá. Tanto que eu saí do palco e estava o Amos a filmar e eu assim, was that good? Was it good? E o gajo assim, you killed! E depois tipo, aí é que depois recebi mensagens e depois fui aparentemente, antes do meu último beat, o Jim virou-se para o Amos e disse, he can do it. E depois vazou e eu cheguei ao backstage e ele disse, very good. E o Amos e o Forrest, que é o outro opener, disseram, pô, ele é excelente. Ele não diz muito. Se eu te disse isso, já é... Olha, muito fixe. Fogo. Então, pá, E queres saber o melhor? É que o André, no set dele, falou do nosso podcast. pois foi. Pois foi. Mencionaste ali no final, Portanto, não foi? Pois foi. Quantas vezes é que o humor à primeira vista foi referenciado no show do Jim Jeffries? Exatamente. Ainda Fomos nenhuma, lá a um, ainda. todos os outros podcasts portugueses zero. Portanto, venham lá agora. É verdade, é Isto verdade. não é uma competição. Não, agora tornaste uma competição. Não, eu só entro nas que consigo ganhar e, portanto, assumo que... Ou seja, foi... pá, não teve nada a ver, na verdade, com ser português, whatever. Aconteceu de eu estar na Austrália. Pá, às vezes não sabes como é que estas coisas estão e pronto, Epá, sim. foi assim. Foi uma boa coincidência, não é? Vasco, tu também fazias stand-up em inglês. Acho que não chegaste a abrir para o Jim mas Jeffries. mas Nesta cheguei a competição não abrir ganhas. para o opener do Jim Jeffries. Não Cheguei a sabia ser que tinha- MC do opener do Jim Jeffries. Não sabia que tinha Do essa relação com o Amos? Amos. Oh! Não, foi do André. Eu sei que vocês É, perceberam. Parem é. com a macacada e roubaram. Mas isto é outra coisa que eu empurro sempre o Vasco para ter. É outra coisa que eu... para ele voltar ao stand-up em inglês. Pois, não Não, gostavas de imagina. voltar? Quero voltar. É assim. Mais eu pressão. acho que. Vamos. Lembra-te do que a terapeuta diz. Não, eu quero voltar. Eu acho que tem que haver foco, não é? Para fazeres alguma coisa de jeito tem que haver foco e consegues desdobrar em algumas coisas. E se calhar o que eu não... Por exemplo, o André está a preparar espetáculos, solos, etc. Está a fazer isso tudo, festivais. Se calhar o meu stand-up em inglês não vai por aí, mas se calhar vai por ter 15 minutos bacanos. E quando o André, por exemplo, foi à Bulgária o ano passado, e nessa altura nem sequer tinha 10 minutos bacanos, tinha 10 minutos e fui e fiz, fomos os dois, percebes? E, portanto, deixa-me só dizer isto, o André estava convidado para ir à Ucrânia, eu fui à Bulgária, que é um país, ok, que não está numa situação como a Ucrânia, e apontaram uma pistola, portanto, bacana. Espera. Gin tónicos por 3 euros. Como é que isto aconteceu? Espera, eu estou a dizer no que me apontaram uma espetáculo- pistola e o André, mas gin tónicos por 3 euros. Num E espetáculo só tenho de que pagar stand-up? um, porque ele levou um tiro. Pois Olha, eu porque tinha não- esquecido disso. Pois, porque Calma não te lá. apontaram a ti, não é, puto? Pois é. Vou-te explicar. Isso, agora precisamos Fomos de sair à história, não é? noite. É que eu ouvi alguma coisa da televisão na Roménia com stand-up, mas não. Que vocês podiam ter ido. Não, tu estás a falar... sim, Isso é outra história. Isso é ainda. outra Mas história. vamos à Bulgária então. A Bulgária, o André foi lá fazer uns espetáculos e perguntou-me: queres vir abrir? E eu, olha, foi durante preliminares, foi uma semana que não tivemos espetáculos, eu fui à Bulgária. E ele ia atuar no Sofa Sounds, não é? So Far Sounds. Sofa Sounds, sei. não sei. Pronto, ia lá atuar. E aquilo era num barracão que tem que ser aquelas cenas tipo todas hipsters e não sei o quê. Então era lá numa fábrica que já não funcionava. E não há nada à volta. O que acontece? De manhã tínhamos ido receber uma massagem, porque o André marcou lá umas massagens numa cena. Massagem for two, nem perguntou, mas pronto, eu também já estava com uma tensão nas costas, tu reparaste. Estávamos a dormir juntos. E ele percebeu. E de repente chego lá, não tínhamos comido nada o dia todo. E eu mandei vir na Glovo ou no Uber Eats, não me lembro o que é que era. Mais mas duas pronto, marcas. Bem, continua. aí é bem. Estou a Por acaso brincar. foi na Bolt Food. Estou a gozar. Agora foi mal, não posso dizer mais nenhum. Por acaso foi no KFC. Depois foi cá a Foi que mandaste Pá, ir. mandei vir umas porcarias para comer. Sim. Desci e aquilo, era no meio de uma zona industrial, tipo, não havia mesmo nada. Do nada veio uma carrinha com dois gajos,
param a carrinha assim, eu estou cá embaixo à espera da moto, que já estava parada a algures, e ele, pá, falar búlgaro, eu não percebo, não sei o quê, e eu, sorry, I don't speak, não sei o quê, mas com um ar ameaçador, e eu tipo, pá, quem é que este gajo está a chatear agora? Tipo, Certo. sei lá, não te vou perceber, não é, parecia que estavas a apontar para um carro, eu não percebo nada, tipo, eu, I don't understand, I'm sorry. Insistiu tanto com aquilo que eu, tipo, eu disse, I'm sorry, I don't understand. E fiquei meio chateado. O gajo, do nada, dá assim, aproxima-se um bocado de mim e está assim aqui com uma pistola, tipo, e eu estou tipo, tipo, ele teve uma pistola, tipo, se eu não sabia que estava se aquela interação tem acontecido comigo a ver a pistola, era tipo, estava cheio de medo neste momento. Mas como eu nunca vi a pistola e pá, e tentei-lhe explicar que o carro não era, eu acho que ele queria roubar um carro, ou o que era, e estava a pensar que o carro era meu, só que o carro não era meu. Pronto, pá, e ele aponta-me a pistola, está ali com a pistola assim, pá, eu mal me percebo, vir-me de costas, tipo, play it cool para não levares um tiro, pá, começa a correr, mal vejo uma esquina e eles bazaram. E depois fui buscar o balde de chicken wings e voltei a subir. E tive, pá, o tempo todo, e eu a dizer, tipo, André, pá, apontaram-me uma pistola lá em baixo. E o André, tipo, a sério, pá, estou um bocado preocupado com isto, com o ramal. E eu preocupado que ia levando um tiro para o André estar a comer chicken wings. Não, mas pá. é que não houve mesmo pistola, houve a ideia de pistola. Não, eu vi a pistola. Tu viste a pistola? Não, eu vi depois a pistola. O problema é que eu não vi quando ele estava a interagir comigo. O que o André está a dizer é que não te apontaram a pistola. Pois, é verdade, desculpem lá, estou a ser aldrabão. Não, Mas não isto, estás, pá, não isso é, estás, isso não é estás. clickbait, não é? Vocês não sabem as técnicas para as pessoas ouvirem o podcast. Eu acho que temos real. Acho que é temos mais real. um Eu real. acho que... Porque na verdade ele está tipo assim. Aliás, ele fez este movimento mesmo, que é tipo, ele está a tentar falar comigo para me roubar o carro ou o que é, e faz-me tipo este movimento que é com os braços para cima. Ele até levanta um bocado, faz tipo, já não se pode roubar ninguém hoje. E eu estou tipo, bro, tu tens uma pistola. Porque aliás, ele fez este movimento, eu não estava a lembrar, mas ele fez mesmo este movimento. Sim. Pá, eu corri, entretanto estava a senhora com. Pronto, e fui buscar comida para o André comer, porque ele também não Claro, pode ir em junto claro, a palco, sabes, Gustavo? Ele se vai em junto a palco, depois Esta corre é a mal. grande vais- conclusão desta história. Acho que tu estás a pintar como se qualquer sítio A onde diva- fosse... Como se fôssemos um perigo. Não é, mas isto aconteceu na Bulgária. E foi bem fixe, pá, adorei a Bulgária. Depois desse Na momento, Bulgária não fomos- dividimos cama e a nossa... E vou só aqui dizer, nós estamos a viver num luxo, que era a nossa casa de banho, a sanita estava dentro do chuveiro. Então podias tomar duche sentado na sanita. Yeah. Se isto não é luxo... Yeah. Tu podias estar na casa de banho a fazer número 2 e a tomar banho e não estavas a fazer nada de errado, sabes? Essa é a podias ter- melhor e descrição. Estavas a usar corretamente Tudo a o que casa está a de banho. acontecer. E podias ter um pé na cama. Por acaso, se calhar conseguias. Mas olha, é isto que eu estou a dizer. Eu alinho, estávamos a falar disso até há bocado. Tipo, quando fores a algum lado, bora, quer Fomos ir. lá, isso era um episódio, fomos lá. Exatamente. E Mas já pronto, agora a TV na Roménia, isso é uma história que o André... que não chegou a acontecer Não, ainda. por mais incrível que pareça, as televisões romenas não nos querem lá. Mas conta lá tu que eu nem sei bem os pormenores. Epá, há uma televisão romena, não sei bem o que é, se calhar é RTP1 ou SIC de lá, não sei, que começou um programa de televisão que é competição, tipo... Imagina, uma Stand-up competição comedy. de stand-up. Sim. Got Talent Só que- ou The Voice para... Acho que eles não têm comediantes suficientes na Roménia porque começaram a recrutar pessoas da Europa toda. Então houve uma série de comediantes que receberam mensagens para ir. Imagina, toda a gente do circuito em inglês da Europa, porque há um circuito na Europa Uhum. de comédia em inglês, Uhum. começou a receber. Tanto que houve uma série de pessoal do circuito de Barcelona que foi em peso. Foram todos. E pá, e eu entretanto, quando me chegou essa mensagem, eu perguntei, olha, mas quanto é que paga? Eu disse, não paga nada, não sei o quê. Tipo clássico, exposure. Yeah, este é o público que eu estou mesmo... Estás a ver? Pá, imagina, pensa ao contrário. Se agora começasse aqui um programa de uma competição de stand-up na RTP1 e eles foram buscar gajos à Roménia. Estás a ver? Era tipo ridículo. Mas eu pensei, olha, isto podia ser uma cena fixe se levássemos tipo um câmara. Pela experiência. Eu disse ao Vasco, na altura, disse, Mas olha, nós alinhámos, eu alinhei nessa. Yeah, Depois só que aconteceu eles por outras depois- razões. Calma. Ah, ok. Os Choninhas... Não, mas eu Não não, foi, não não foi. estava a julgar. mas Estavas o- um bocadinho. e depois eles disseram que não pagavam por um câmara e eu disse, então isto não vale a pena fazer. Não, mas depois também aquilo não acabou por não acontecer bem nos prazos, não era? Houve mais qualquer coisa. Foi uma coisa Mas assim. isso eu não se deu. fazia. Porque Mas isso isso é ainda- giro. agora pode vir a ser um episódio de Fomos Lá. Se eles voltarem a abrir as portas, não é? Ah, Não, sim, acho que não é certeza. tipo televisão da Não- Roménia, não é assim tão fácil como estás a achar. Gostava, acho que é só aparecer lá e eles Achei que estavam... aceitam-nos. Pois. Mas pode ser um episódio. Epá, Sim, eu na verdade não sei mesmo como é que funciona. Sei que houve uma rapariga de Barcelona que passou tipo, quase até às finais e depois foi banida. Não passaram nos sets dela. Banida.
porque ela falava bué de... Podes dizer. Cona? Podes dizer, sim. A palavra feia, não é? Falava muito dos genitais Pá, dela. falou constantemente Genitais disso, até tinha uma apresentação. O que é que aconteceu? Foi que depois dela fazer o programa, começou a receber imensas dick pics de romenos. Ei. Então, ela hoje em dia Mas diz a nacionalidade da Dick Pic importa, é a minha questão. Se fosse Dick Pics de espanhóis, pá. imagina, ela hoje em dia conta que a maior parte dos seguidores dela são romenos. Ok. Exposure, lá está. Estás a ver? E resultou, só que ela disse, pá, foi um número gigante. Então ela começou a fazer umas interações com uns e isso tornou-se o set. Ok. Depois ela fazia uma cena de PowerPoint. Só que o PowerPoint todo mostrava pilas. Então eles não podiam mostrar nada daquilo. Então não passaram o set, ela depois foi banida porque uma grande confusão. Podia ter ganho. E foi isso. Podia ser a rainha do stand. Uma rapariga de Espanha que faz stand-up em inglês podia ter ganho um programa de comédia na Roménia. Isso é E esta perceptivo. frase... Sim, faz sentido. E esta frase, por e incrível esta que pareça, frase faz é sentido. real. Yeah, ou seja, há toda uma série... Tu hoje em dia em Lisboa podes fazer stand-up em inglês todos os dias, se quiseres. É verdade. Eu propus-vos um desafio ligeiramente diferente do que o normal nos episódios. Neste caso, pedi ao Vasco para escolher um beat, ou o que seja, do trabalho do André, de que tu gostes, de que sejas fã. Não sei se foi difícil ou não. E ao André pedi o mesmo em relação ao teu trabalho. Vasco. Gustavo, é difícil escolher um. Por serem É bons, por serem maus. Por serem a tudo nível... Estamos a falar com uma pessoa que abriu para o Jim Jeffries. Uhum. Gustavo. E para o Russell Peters. E para o Russell Peters. E para o Alan Carr. Bem, podemos para o- continuar. Não vamos Pronto, baselar mais. o beat que eu escolhi... É assim, por exemplo, agora com o André estou no Jim Jeffries, eu gosto bastante de ver o André, até porque ele traz... Isto aqui estou a ser... Não é por amizade, nem por estarmos aqui. Mas acho que ele traz sempre... A forma como ele abriu o Jim Jeffries foi com um material diferente do que abriu o Russell Peters. Eu acho isso bom. Tipo, não estás só aquele set muito seguro. Também foste para a Austrália e atuaste muito, não é? Mas conseguiste ter o novo material e acho que para quem já tinha visto isso foi fixe. E acho que não fizeste este, que eu gosto muito do beat, tanto do Holocausto, se fosse português, porque lá está, as minhas ideias às vezes vão para aí, gosto disso. E gosto também do Slavery. Pronto, E basicamente. escolhendo um, Se calhar vou para o Holocausto. o Holocausto Holocausto. português. O Holocausto. Se fosse E- português. Se fosse português. E esse beat estava online. Já não está? Fizeram tantas queixas Então como é que eu passo o som? O Instagram... Mas eu mando. Então, Parecendo que não se pode. Tens O que mandar, Holocausto. Eu mando. Mas pá, foi então exclusivo humor à primeira vista. exclusivo humor à primeira vista. Eu se calhar devia tentar... Nada. Acho que Então vou eu ter... escolho outro. só para o amor à primeira vista não ter este exclusivo, eu escolho outro. Yeah. Não. Acho Agora que já se calhar, está dito, Ricardo. agora já está dito. Agora se calhar vou pôr outra vez. Até alguém me obrigar a remover novamente. Sim. E o meu preferido? Não, mas espera, primeiro vamos ouvir então o beat do Holocausto Português Vamos de ouvir. André de Freitas, escolhido por Vasco Elvas. So... Queres fazer aqui? So my girlfriend would never laugh about anything that was related to the Holocaust, right? And I tried. She laughed once, and I said, "Man, can you imagine if there was a Portuguese Holocaust?" She starts laughing. What, you think you're better than us? You don't think we could have a Holocaust? What do you think, Portuguese Holocaust? What, the camps wouldn't be finished in time? The contractors cut corners, the prisoners keep running away. The guy who installs the gas in these chambers is somebody's cousin who's got a company. That But I actually went to my Jewish friend and I was like, I know one Jewish guy, and I was like, what do you think? Portuguese Holocaust. And he goes, Andre, on behalf of the entire Jewish community of the world, let me tell you right now, we would have loved a Portuguese Holocaust. Forced work doesn't start till 11. Security's a lifeguard with a whistle. The Portuguese final solution? Borrow money from Germany. Agora, André, o desafio para ti era escolher um beat ou um sketch de Vasco Elvas que gostes. Faço das palavras do Vasco minhas, porque são tantos. São muitos, são muitos. É êxito atrás Olha, de mas viste isto? São êxitos e ele, são muitos.
Em volume estão Mas- lá. Há um número. Vasco, tu estás. É um número. Aquilo é um número grande. Qual é que é, Estava o que tem A mais visualizações? maximizar, estava a maximizar. Vasco. O que tem mais visualizações é sem dúvida a geração joga Monopólio, pá, que é um clássico de... Um clássico. Um clássico Não, da quer dizer, comédia. estamos a falar de Tu clássicos jogas Vasco Elvas. muito Monopólio. não, pá, as não, ideias- não. Algumas vão para aí. mas- Algumas vão para aí. Não achei nada Não, de pejorativo. Tu estás-me a tentar virar contra o Gustavo. É verdade. Já sabes que eu não gosto dele e agora estás a brincar. Não é Eu verdade, assim, não será é que verdade. tudo o que os comediantes dizem é verdade? Jogas muito Monopólio. Não, Bem, mas as pessoas estão a cabeça deles a explodir. Só uma explicação. O quê? Ele nunca joga assim tanto Monopólio. tu odeias Monopólio, não é verdade? Não, mas não joga assim tanto. Mas esse aí é o que tem mais, sem dúvida, pá. Esse Ok. aí foi surreal o alcance que Foi teve. quando? Pá, não sei, mas foi 2 milhões e tal. Não sei Poça. mesmo o número. 2 milhões? 2 milhões é 20% da população. Quick math. Sim, de repente. Esse foi para 2 milhões? Sim. Fogo. Isso é muita gente. Quantas pessoas é que esse trouxe, dirias? Pai, 20 mil, se calhar. Ei. Caralho. Estás a ver? Agora tudo a jogar Monopólio lá em casa. Estás a ver? Tudo a puxar do Clue. Eu falar Jim Jeffries, não sei o quê, e o Gustavo, pá, muito bem. E tu assim, 20 mil. Yeah. Pá. Mr. Smith no how. Parecia aquele velho do American Dad. Consuela. I clean. Mas tens de escolher um. É isso. É assim, há tantos, mas eu acho que vou dizer que o meu preferido é a entrevista de trabalho e mel, porque esse sketch nasceu de nós irmos almoçar e o meu carro estar bloqueado, A história é originária de André de Freitas. é verdade, e de foi seu veículo. rebocado e eu furioso ter que pagar 120 Eu euros. fui bem pouco empático. E ele assim, acho que tenho que ir para casa gravar. Mas tu farias o mesmo. ou não? Sim. Assim, A, ele empatia, esperou que a minha empatia foi zero. ele esperou que o reboque viesse e depois Mas disse, foi. bem, Mas tipo, esperei a bater o pé. esperou bater o pé e dizer, isto é muito bom. E imagina, eu senti-me altamente, tive PTSD quando vi o sketch. Então, E ficaste frustrado com as views que conseguiu. eu perdi 120 euros e ele ganhou 5 mil seguidores. Mas imagina, a cena é, também não dá para estar com o André sem ele ser rebocado. Tipo, tu percebes? Foste rebocado bem umas 3 vezes. Sim, eu sou rebocado bastante. Então. Mas Yeah, a culpa quantas não é quantas justo, views então, é que esse teve? justo até. Não faço ideia, pá, não sei mesmo. Mas não teve Porque tantas. esse devia ter royalties, não é? É assim, bocadinho. não é pelas desgraças dos outros que eu agora milhares de pessoas já foram rebocadas. Simplesmente aquilo aconteceu à minha frente. Eu lembro que o Bessa também estava connosco e eu disse: Bessa, de emprego para a ML, o que é que achas disto? E o André, fogo, pá, foi rebocado, não acredito, man, não acredito, está-me sempre a acontecer isto. E eu pensava logo, quando é que seriam as perguntas? Sem empatia nenhuma pela situação. Seja bem-vindo à entrevista para fiscal da ML. Diga-me, porquê é que se quer juntar à ML? Odeio carros mal estacionados e o sorriso das pessoas. Nada me dá mais gozo do que estragar o dia a alguém. Quais é que são os seus 3 maiores defeitos? Insensível, tolerância zero com atrasos e adoro mexer nas coisas dos outros. Só vejo coisas boas. Eu também. O que é que o levou a sair do seu último emprego? Furei os pneus ao meu patrão. Como assim? Estava estacionado em cima da passadeira. O que é que faz de si o candidato perfeito? Eu fiz-lhe uma pergunta. Desculpe, bloqueei. Vamos então a perguntas de resposta rápida. Onde é que se vê daqui a 5 anos? A passar uma multa. Livro preferido? Código da Estrada. Filme da sua vida? Taken. Marca de roupa que mais usa? Reebok. Começa amanhã. E se tivesse que escolher um segundo, tenho que dizer que um clássico de Vasco Elvas. Eu vou ter que bloquear a resposta. Não sei se há aqui um Diz, botão diz. que se possa carregar. Deixa-me só dar. Vá, diz e depois eu dou contexto. O Vasco faz uma série de sketch chamada Pensamentos de um Cão. E Pensamentos de um cão. Não, Pensamentos de um cão. eu fiz 2 sketches que eram pensamento. Não fiz uma série. dois sketches, ele quase começou um franchise, porque ele acabou o primeiro Pensamentos de um Cão e pensou, ainda há mais história para contar. Os pensamentos Vou dos fazer cães não sequela. acabam aqui. Mas isso E não são os pensamentos esse é normais. como que- recente. Não, já, Esse já deve ter pai. Já é daqueles de scroll. E tal. Yeah. Pois. Aqui a questão é. O André goza Justifica-te. com isso. Não estou a Justifica-te. justificar. Não, Eu justifica-te. achei que era uma ideia engraçada porque é assim, eu já há muito tempo tinha feito, há muito tempo quando estava em Londres, tinha feito uma espécie de sketch áudio que era entrevistas tipo meio objetos. Percebes? Aquilo Lembro-me fazia de um disso, objeto. objetivamente. Exatamente, fazia isso. E eu achava, sempre Isso, achei gravavas piada. em Londres, isso? Sim, Ok. convidava uns amigos lá para casa e era eu e o urso de Paddington a gravar. Callback. Estou a gozar. Callback. Pensamentos de um urso. Nunca estás em casa para nada.
Estou a brincar, obviamente. Mas pronto, e então sempre gostei, pá, sempre achei piada a isso, tipo, a fazer esse tipo de. Não, e o sketch é excelente, eu acho que é mais não engraçado. é sketch. E não é, ele acha que não é excelente e se calhar é daqueles pela consistência que as redes assim exigem. Então ele e o Bessa estão constantemente a chatear-me com isto e eu já aceitei. E portanto o que eu peço aos ouvintes do Humor à Primeira Vista é que vão ver o sketch e Eu partilhem posso com o André partilhar? de Freitas. Epá, acho que não tem grande conteúdo para partilhar, mas se quiseres Não posso partilha. partilhar no perfil do Humor à Primeira Vista? Oh, as Então pessoas vais saberem. partilhar quando sair. Epá, podes partilhar. Posso. Imagina, está público, tu fazes aquilo ok. que bem entenderes. Tá público. Eu só queria que, se conseguirem, tipo, porque eu Identificar o sofro de André. bullying, ou identificar o teu pai tem Instagram. eu O teu cão tem Instagram, não. o Vasco refere-se ao meu pai como Larry David. Não, porque o teu pai é igualzinho ao Larry David fisicamente. E pelos vistos também em termos de personalidade tem algumas Sim, parecenças. Sim. O meu pai foi ver o Jim Jeffries, mas nem se conseguiu concentrar porque aparentemente alguém que ele conhecia fingiu que não o conhecia, mas eu acho que essa pessoa não sabia quem ele era. Mas ele ficou focado nisso a noite toda. Tanto que eu perguntei, então viste? Sim, foi bom. Pá, mas este gajo. Isto é clássico Larry David. Mas é que ele é igualzinho ao Larry David. Yeah. É óculos, é cabelo, é tudo igual. Mas então o que é que propões exatamente para esse vídeo? Proponho que Vasco. as pessoas vão lá e identifiquem o André de Freitas. No vídeo, pensamentos... de um cão. E já agora identifiquem também o Humor à Primeira Vista. Então, Pronto, para ou isso, juntarmos ou isso. aqui. O útil ao agradável. Exato. Mas sobretudo o André de Freitas para ver se ele para com esta brincadeira parva. Ou então eu vou Ou arquivar este Pedro vídeo. Bessa também. E Pedro Bessa também. Então, os dois... B Bessa. P Bessa. Ou B Bessa. É B Bessa só. B Bessa. Bebessa? É B Bessa. Mas pá, estou a falar do Pedro Bessa aqui. Não se justifica. Não se justifica. Ele não merece. Vasco e André, obrigado por terem vindo ao parece. Humor à Primeira Vista. obrigado Fomos lá, está aí nas plataformas de podcasts e no YouTube. Verdade. Vocês dois, e juntamente já agora Pedro Bessa também. Uhum. Experiências tabu, a próxima... A próxima eu acho que é o Retiro de Silêncio. Pelo menos à Retiro de data que estamos a gravar. Muito bem. Obrigado por terem vindo. O André está no Instagram em André Comedy, o Vasco em Vasco Elvas, eu em Gustavo Rito Carvalho, podcast em humoraprimeiravista.podcast. As fotografias são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas nas plataformas de podcasts e em expresso.pt. Até um dia, obrigado. E o urso está em Urso Paddington.